Hoje nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 1 ao 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do rio do mar, da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou na barca e sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Primeira coisa que a gente vê aqui, a multidão procurava Jesus. A multidão buscava, porque encontrava nele algo diferente. Jesus ensinava muitas coisas em parábolas. Em seu ensinamento dizia: escutai, o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu na beira do caminho, vieram os pássaros e comeram. A outra parte, terreno pedregoso, outra, não havia muita terra, brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. A outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram, e ele não deu fruto. A outra parte caiu na terra boa, deu fruto, e foi crescendo, aumentando, chegando a render 30, 70, até 100 por um. Jesus dizia: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, que estava com ele, junto com os 12, perguntaram sobre a parábola. Jesus, a voz, tinha dado o mistério do Reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábola. Para os que olhem, mas não enxergam. Escute, mas não compreendam. Porque não se convertam, não sejam perdoados. Ele disse: vós não compreendeis essas parábolas? Então compreendereis todas as outras parábolas. O semeador semeia a palavra. O que está à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Foi semeada, logo que escuta, Satanás tira a palavra neles semeada. Presta atenção, primeira coisa. Jesus diz: a palavra de Deus é a semente do bem na terra, do reino de Deus. E o inimigo de Deus, ele vai tirar a palavra de Deus. O inimigo tira a palavra de Deus. Para quê? Para que a gente chegue em casa e não entenda nada. E uma das modas é a distração, desânimo, a preguiça. A pessoa não querer ouvir a palavra. Ontem eu estava dando uma pregação que lá no livro de Provérbios diz assim: aquele que ouve com atenção a palavra de Deus terá felicidade. Por que muitas pessoas não são felizes? Porque não ouvem a palavra de Deus com atenção. O demônio aqui vem tirar. Para uma pessoa que não presta atenção à palavra de Deus, ela não consegue se converter. Ela não consegue. O inimigo de Deus tira. Aí continua dizendo: do mesmo modo, receberam a semente no terreno pedregoso. Logo receberam com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes. Quando chegam a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo desistem. Primeira coisa, pessoas que pessoal pedregoso, que recebem com alegria, aquelas empolgação, aquela animação, com o tempo cai. Diz que Deus é a sua vida, com o tempo morre. Só pedregoso, inimigos. Aí, primeiro, inconstância. Uma pessoa inconstante é uma pessoa que não tem constância nos encontros. Vai no dia que der, na hora que der, ela não tem compromisso. Primeira coisa, a pessoa cai. A segunda coisa é a tribulação e as provações. Tem gente que só quer estar nas coisas de Deus com alegria, como fala no começo, recebe com alegria a palavra. Ah, eu pensei que era só coisa boa. Não, o reino de Deus tem cruz, meu irmão, tem sofrimento. Tem muitas pessoas que só querem ter de Jesus, ser de Jesus, se for na coisa boa. Nós não mentimos, não. A palavra de Deus nos ensina, a igreja católica mente. E quer ter Deus, você vai passar pela cruz. Aí diz assim: aqueles que receberam entre os espinhos são aqueles que ouvem a palavra, mas não surge. Quando surge a preocupação do mundo, a riqueza e todos os desejos, sufoca a palavra. Três inimigos, os espinhos. Primeiro, o mundo, as coisas do mundo, as preocupações. A pessoa começa a se preocupar porque tempo morre. As ilusões. Tem gente que vive de ilusão, gente. Tem gente que é iludido. E vai. A ganância, e são os espinhos. E vai matando. E aqueles que dão os frutos, como os santos. Aqueles que devem ser por um. Cuidado com as preocupações e as ilusões desse mundo. Em nome do Pai, do Santo Amém.